Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da Assembleia de Deus Celebração Familiar. Você está com o pastor Sullivan Eduino. É um prazer falar com você nesta oportunidade. Nós gostaríamos, antes de iniciar o nosso tema de hoje, dizer que você pode se inscrever no nosso canal e incentivá-lo. Se inscreva no nosso canal Assembleia de Deus Celebração Familiar, e você vai estar contribuindo para que as notificações cheguem com facilidade a você, e você também possa compartilhar, divulgar aquilo que nós estaremos com franqueza abordando temas que fazem parte da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar. Nós temos para hoje uma questão que é muito atual, tendo em vista que o mundo vive esse período de pandemia, e essa crise da Covid-19 afeta diretamente a economia da nação, do Brasil. Nós que estamos aqui no Acre, o nosso estado, de modo específico a nossa cidade, Epitaciolândia, no Acre. Mas de modo que o mundo está não só vivendo uma crise de saúde, mas uma crise financeira. Todas as projeções dos economistas, dos especialistas em finanças, vieram ao chão. Aquilo que se projetava como crescimento do PIB, as coisas mudaram radicalmente, principalmente no que se refere à nossa nação Brasil. E nós sabemos que o Brasil tem as suas dificuldades já, são dificuldades econômicas históricas, e quando a crise chega na nação, todos são atingidos. E nós que servimos ao Senhor estamos inseridos nesse contexto. Por mais que tenhamos promessas de Deus de prosperar, de crescer em tempos de crises, mas nós, de um modo ou de outro, somos atingidos. E nós precisamos, em tempos especiais, tomarmos decisões e atitudes especiais. E, em tempo de crise, no que se refere a finanças, o cuidado deve ser dobrado. Nós temos na Bíblia um exemplo muito interessante que está em 2 Reis, capítulo 4, onde a palavra diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então veja bem, a análise do texto nos mostra o profeta Eliseu sendo abordado por uma viúva que, diante de todos os problemas já vivenciados, tinha agora um problema específico: dívidas. O marido era crente, o marido servia a Deus, o marido era discípulo, mas, pelo que compreendemos do texto, estava com a vida financeira comprometida e em vida não conseguiu resolver. Em morrendo, a viúva herdou as dívidas e os credores vieram buscar os filhos. Era costume da época. Então nós temos aí o desencadeamento de vários outros problemas. Então, o gerenciamento da vida financeira é uma questão muito importante. Uma questão que precisa ser pensada, avaliada, planejada. É comum nos gabinetes pastorais pessoas nos procurarem
falando de suas dificuldades financeiras, seus dramas, famílias que vivem dramas, endividados, cartão estourado, porque às vezes nós não temos a compreensão real, né, da administração financeira. É claro que esse vídeo é um vídeo curto, nós apenas vamos dar algumas pinceladas nessa questão, mas posteriormente podemos falar um pouco mais. Mas há um outro texto em Lucas 4, 28 a 32 que diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? O grande problema de muitos de nós é que nós pensamos que pelo fato de termos fé e servirmos a Deus, o planejamento é algo descartável. Então nós queremos estar sempre na base do improviso. Não, vou fazer e um milagre vai acontecer e os problemas serão resolvidos. E não é bem assim. A fé não exclui planejamento. Sempre que eu falo na igreja, em seminários, em encontros de casais, eu tenho esse tema, planejamento financeiro, e repito essa frase que é verdadeira. Não é uma frase de efeito, mas uma frase verdadeira. Fé não exclui planejamento. O próprio Cristo, ele ensina sobre o planejamento. Então, se você quer construir, você deve planejar para que você não fique frustrado. Então nós temos aí boa parte de pessoas, cristãs ou não, que estão frustradas do ponto de vista financeiro. Pessoas que estão nas mãos de agiotas, pessoas que estão com seus cartões estourados, empréstimos para cobrir dívidas que já foram contraídas. Então, há um consenso entre aqueles que estudam a questão financeira e família. Essa questão financeira, quando ela descamba para o descontrole, leva muitos casais a vivenciarem crises profundas. Crises tão profundas que chegam até ao divórcio. Existem casais que se divorciam por não suportarem o peso de uma crise financeira. Então nós temos aqui uma viúva que busca ajuda, estava vivenciando essa crise e não sabia como resolver. Talvez esse seja o seu caso. Você está afundado em dívidas, você não consegue administrar, não busca um conselheiro, porque as pessoas, na maioria das vezes, além de não querer conselho, principalmente no que se refere à vida financeira, descartam bons conselhos. E aí a vida financeira entra no vermelho e vira uma bola de neve, e aí vem questão de família, vem questão emocional. Então são inúmeros problemas. Então nós temos, diante desse quadro que nós desenhamos, nós temos que ter o maior cuidado com a nossa vida financeira. O maior cuidado com o recurso, com o dinheiro que chega na nossa mão. A maioria dos especialistas em finanças, planejamento financeiro, eles afirmam que a questão não é exatamente, propriamente, o quanto você ganha. É lógico que ganhar mais é melhor, é bom, mas o fator primordial é como você gasta, como você administra, como você usa os recursos que chegaram até você. Então pense nisso. Administrar bem os recursos financeiros
é o caminho para uma vida financeira equilibrada. Às vezes, dentro da família, todos só gastam. Gasta o marido, gasta a mulher, gastam os filhos, e ninguém se preocupa que no final do mês a conta não vai bater. É lógico que se você ganha um valor X e gasta um valor Y, não vai dar certo. E muitos de nós somos afetados pelo consumismo. Somos consumidores compulsivos. Você não precisa mais quer comprar. Você não precisa mais quer adquirir. Então muita gente faz do consumismo o seu maior prazer. E aí não pensa no amanhã. Ah, pastor, mas o amanhã pertence a Deus. Não é bem assim. A Bíblia fala que nós temos que lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Mas a Bíblia nos ensina que o sábio, ele toma sábias decisões. O sábio, ele compreende o valor de um bom conselho. Então, a questão é, como você está administrando o seu recurso? Às vezes existem dificuldades dentro do casamento sobre quem é o dono do dinheiro. É o marido? É a mulher? Hoje nós temos uma sociedade moderna onde o marido trabalha, a mulher trabalha. Então, a questão, o dinheiro pertence aos dois. E eles têm que ter maturidade para sentar e saber onde vão aplicar, como vão aplicar. Acontece que muitos usam aí, não é, de mesquinhez, não praticam a empatia, não são cúmplices. É preciso haver cumplicidade. Né? Às vezes, um compra demais, esconde as dívidas. Então, isso gera problemas na vida financeira do casal. E eu quero dizer a você que Deus quer abençoar a sua vida financeira e Ele quer te dar sabedoria para administrar. Nós estamos vivendo uma crise. Crise também é tempo de oportunidade. E nós temos que, eu sempre recomendo aos irmãos, não é tempo de gastar, né? Não é tempo de gastar. Então você tem que ser equilibrado naquilo que você adquire. Você tem que ver os fatores utilidade e vontade. Às vezes nós estamos mais com vontade do que a verdadeira utilidade do bem que nós vamos adquirir. Então seja sábio, você tem o Espírito de Deus e quem tem o Espírito de Deus está bem acompanhado. Deus te abençoe e em nome de Jesus eu abençoo a sua vida financeira. Se você está endividado, se você está com problemas financeiros, que o Senhor te dê a sabedoria para administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.